Listo. Buenas tardes, doutor. Somos do Grupo 1. Vamos apresentar um trabalho sobre vasculites. O Grupo 1 está composto por Joe Guilherme Brandão e Ana Clara. La vasculites, ou também chamada angeites, do ponto de vista etimológico, significa processo inflamatório da parede dos vasos. São estes vasos as artérias, venas, os vasos linfáticos ou os capilares. Pero, do ponto de vista médico, a vasculite significa apenas inflamação da parede de artérias ou arteríolas. La histopatologia. Em lesões agudas, predominam os polimorfonucleares. Em lesões crônicas, predominam os linfocitos. Encontra-se também áreas de necroses e é frequente a oclusão da luz do vaso devido à hipertrofia da túnica íntima ou à formação de trombos. Las causas. Algumas delas causas são agentes infecciosos, que são vírus, bactérias e outros, substâncias alergênicas, medicamentos, enfermidades autoimunes como a artrite reumatoide, lúpus e a esclerodermia. Buenas tardes, doutor. Vou empezar hablando, mi nombre es Ana Clara, vou empezar hablando sobre a fisiopatología. La fisiopatología hay un depósito de inmunocomplejos en la pared de los vasos, que es un resultado de la reacción del antígeno y del anticuerpo. E também há uma formação de linfocinas que provocam assim um acúmulo de monocitos, que por sua vez são transformados em macrófagos, liberando enzimas lisossômicas. Então, consequentemente, há uma lesão do endotélio por la acción directa de los anticuerpos, lesiones mediadas por el LANC, que es o anticuerpo contra o citoplasma del neutrófilo, e la infecção de la parede del vaso por essas coisas. E la clasificación, hay 3 grupos, que en lo grupo 1, uno es lo comprometimiento de los vasos de medio y pequeño calibres. Lo grupo 2 tiene comprometimiento de pequeños vasos por hipersensibilidad. E no grupo 3, há comprometimento de grandes vasos. No grupo 1, tem o grupo poliartrite nodosa, tem as enfermidades granulomatosas. No grupo 2, há a medicamentosa, a vasculites e as colagenoses, eritema nodoso e outros. E no grupo 3, que é mais complexo, a arterite de Takayasu, a tromboangeite obliterante e a polimialgia reumática. Os signos e sintomas têm a pneumonite, a glomerulonefrites, a miosites, neuropatia e mal-estar renal, que febre, astenia. Os exames complementares para o diagnóstico, a biópsia, a hemograma, para ver se há anemia, neutrofilia e eosinofilia, o PCR positivo, o perfil renal, que pode evidenciar um possível comprometimento da função renal. E o tratamento varia entre 3 a 4 anos do tratamento, e inicia com prednisona, e depois de 4 semanas, se o paciente estiver assintomático e VHS normal, pode reduzir 10% a cada 2 semanas até 20 miligramas por dia, porque empieza com prednisona de 40 a 60 miligramas. E depois pode continuar com 10 miligramas por dia por vários meses. E pode incluir também ciclofosfamida, metotrexato, ciclosporina e dapizona. E agora vou poner outro slide que habla de las enfermedades. Que ahora. São 30.
E, São 30? sim, Me avisa quando for sua vez. Tá? tá. Pode começar. Esta é a continuação da vasculitis. Vamos explicar um pouco mais sobre as enfermedades que compõem os grupos das vasculites. A primeira é a enfermidade de Kawasaki, que se define como uma vasculite sistêmica de etiologia desconhecida, que ocorre basicamente em ninhos menores de 8 anos, que pode comprometer as artérias coronárias com formação de aneurismas ou isquemias de miocárdio. La histopatologia. Os principais hallazgos são infiltrados neutrofílicos em el pericárdio e em el miocárdio. Pode ocorrer necroses com dilatação aneurismática das artérias de médio calibre. Também são encontrados infiltrados mononucleares na segunda semana da enfermidade, com resolução gradual, podendo surgir aneurismas das coronárias, fibrose miocárdica e valvulopatias. Pode causar arterite em los pulmones, riñones e em el tracto gastrointestinal. Las causas. A enfermidade de Kawasaki tem uma etiologia desconhecida e uma das possibilidades estudadas é que pode ser proveniente de uma etiologia infecciosa com uma resposta imunológica anômala. Os signos e sintomas mais comuns. Temos a febre, que vai de 5 dias hasta 2 a 3 semanas. Pode aparecer também uma erupção cutânea polimorfa, que pode ser de tipo maculopapular, escarlatiforme, morbiliforme ou com eritema marginado ou vesículo pustular. Temos também um signo muito comum, que é a língua de framboesa ou eritematosa, a linfadenopatia cervical, a artrite nas muñecas, mais comum nas muñecas, nas rodilhas e nos tobilhos. Apresenta também edema de manos e pés e outros sintomas. O diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial se hace com as enfermidades de síndrome de la pele escaldada estafilocócica, o síndrome de Stephen-Johnson, o síndrome de Reiter, que também com a artrite reumatoide juvenil, com a escarlatina, sarampo, rubéola, infecções por el vírus Epstein-Barr ou por micoplasma, leptospirose, toxoplasmose e com reações medicamentosas. Los exames que generalmente se piden. Em hemograma, em la enfermidade de Kawasaki, pode aparecer uma anemia normocítica ou normocrômica. Vai ter também uma leucocitose marcada, que pode variar de 12.000 a 40.000 células por milímetro cúbico. O PCR e o VHS vão estar aumentados. A contagem plaquetária também vai estar aumentada. Em eletro, pode aparecer algumas alterações isquêmicas e algumas arritmias. E na urina vai aparecer piúria. Os critérios para diagnóstico. La fiebre de por lo menos 5 dias de duração, juntamente com 4 de los 5 critérios. Seriam estes critérios: alterações das mucosas, seriam a congestão, alterações das extremidades, com edema e enrourecimento, a linfadenopatia cervical com 1 centímetro de tamanho, a erupção cutânea polimórfica ou a hiperemia conjuntival. O tratamento. O tratamento é através de repouso absoluto e monitorar a contagem de plaquetas. Pode ser por aspirina, via oral, 100 mg por quilo ao dia, durante a fase febril, e quando a febre desaparecer, continuar com 5 mg por quilo por dia, até uma dose máxima de 80 mg em dose única. A gama globulina, 2 gramas por quilo, dose única ou 400 mg por quilo durante 5 dias. Não devemos utilizar corticoides, pois aumentam os riscos de aneurisma. É uma enfermidade autolimitada, pero com riscos de morte súbita. Sequelas que afetam o sistema vascular, principalmente os coronários.
Y algunas de las posibles complicaciones serían el aneurisma de las coronarias, el infarto agudo del miocardio y la hidropsia de la vesícula biliar. Você pode começar que meu computador está acabando a bateria, eu vou lá pegar, rapidão. Tá bom. Agora eu vou começar falando sobre a poliarterite nodosa. E pertence ao grupo de las vasculites, que ela é caracterizada por processos inflamatórios que são segmentares em la camada média de las artérias musculares de pequenos e médios calibres e arteríolas. Puede comprometer vários órgãos, riñones, tracto gastrointestinal, articulaciones, tracto genitourinário, o sistema nervioso, testículos, coração, epidídimo e ovários. La histopatologia, há granulocitos ou infiltrados leucocitários mistos em la parede arterial, por isso causa la poliarterite nodosa. E las causas, la etiologia é desconhecida em la maioria de los pacientes e pode apresentar evidências de comprometimento imunológico. Los signos e síntomas, em los pulmones há infiltrados locales, adenopatia hilar, lo coração, pericardite, insuficiência cardíaca, infarto agudo de miocárdio. E os sintomas generais é fiebre, pérdida de peso, mal-estar, cefaleia, dolor abdominal, e sistema nervoso central, convulsões, cefaleias, e riñones, em los riñones, hematúria, proteinúria, insuficiência renal progressiva, em la piel, urticária, erupções polimórficas, hemorragias subcutâneas. Por isso, há vários signos e sintomas dessa enfermidade. O diagnóstico diferencial há lúpus eritematoso sistêmico, neoplasias malignas, abuso de drogas, anfetaminas, se a pessoa utiliza isso. E os exames complementares utiliza o hemograma, que se a pessoa tem neutrofilia, eosinofilia e anemia, é provável. E estudos radiológicos também, informações de aneurismas em artérias de pequenos e médio calibre, biópsia de órgão comprometido. Os critérios para diagnóstico para poliarterite nodosa são as mialgias, a elevação de ureia creatina em sangue, livido reticular, a perda de peso, granulocitos ou infiltrados leucocitários misto em biópsias de parede arterial. O tratamento há medicamentos em processos não infecciosos, que é a prednisolona, e imunossupressores como ciclofosfamida, e medicamentos que já estão em processos infecciosos são os antivirais, que é o alfa-interferon e a vidarabina, e a atividade física de acordo com a capacidade do paciente também ajuda o quadro, dieta com baixo teor de sódio se o paciente for hipertenso. E a evolução em prognóstico, há uma evolução progressiva e fatal se não é tratada corretamente, e a sobrevivência elevada com a utilização de corticoides. A arterite temporal é uma lesão inflamatória crônica granulomatosa da artéria temporal e tem maior frequência nos vertebrales, oftálmicas e artérias ciliares posteriores curtas. A artéria central de la retina também. A histopatologia apresenta infiltrados inflamatórios por células mononucleares, macrófagos produtores de interferon gama ou granulomas com celular multinucleares gigantes que produzem fatores de necrose tumoral nas camadas íntima e média de los vasos. E assim resulta uma ruptura da lâmina elástica interna, o que favorece o aparecimento do aneurisma de aorta e ruptura ou dissecção. As causas são a etiologia desconhecida e também o provável mecanismo imunológico. Os signos e sintomas têm a polimialgia, cefaleia vestígenes, início é muito abrupto, a fiebre é baixa, anorexia, fatiga, mal-estar, a artéria temporal é edematizada, por isso ocasiona edema no corpo.
Los diagnósticos diferenciales, insuficiência vascular cerebral e outras causas de cefaleia. Os exames complementares, há a PCR, que se tiver elevada, o hemograma, que é a anemia normocrômica, normocítica e leucocitoses, e a biópsia de artéria temporal. A comprovação diagnóstica são dados clínicos juntamente com biópsia de artéria temporal. O tratamento, que é um dos objetivos, é prevenir as alterações visuais, inclusive a cegueira. Então, se utiliza prednisolona, que é por via oral, de 40 a 60 miligramas por dia. Depois de 4 semanas, se o paciente estiver assintomático, pode reduzir 10% a cada 2 semanas, até 25 miligramas por dia. Então, a cada 2 semanas, hasta 10 miligramas por dia. Continuar com isso por vários meses com tentativas periódicas a cada 3 meses de redução para 2 miligramas por dia. O tempo médio para tratamento é de 3 a 4 anos. Listo. Listo, doutor, graças. Gracias por la atención, doctor.